Então, bom dia novamente, pessoal. Estamos gravando aqui a nossa aula sobre a orientação básica para o procedimento de realização e entrega do projeto final, que é feito em grupo, não é individual. Mas antes, vamos começar, como sempre, pela chamada. Alexandre. Presente. Lembrando que eu não estou vendo o chat, eu não vou estar vendo o chat agora. Eu preciso da ajuda aí, caso queiram. Vou ver se eu consigo pôr o chat. Sim, professor, pode deixar aqui que eu ajudo você. Tá, obrigado. Alisson. Presente. Ana Paula. Arthur. Presente. Bruno. Daniel. Presente. Eliezer. Eliezer presente, respondeu no chat. Obrigado. Emerson. Felipe. Presente. Raquel. Presente. Gilberto. Presente. Gustavo. Gustavo Borba presente, respondeu no chat. Heitor. Presente. João Pedro. Presente. Johnny. Presente. Jonas. Presente. Josué. Presente, professor. Justiniano. Justiniano presente. Caio. Caio Prata presente, respondeu no chat. Berson. Lucas. Presente. Carvalho. Lucas Carvalho. Presente. Cris. Matheus. Presente. Natan. Presente. Pedro. Pedro Henrique presente, respondeu no chat. Raquel. Raquel presente, respondeu no chat. Vitor. Ailton. Presente. Igor. Presente. Ok. Pronto. Finalizado. Então, voltando aqui à apresentação. Tá visível, tá bom aí? Querem comentar aí alguma coisa da capa aí da minha apresentação? Tá legal? Tá Sim. visível, professor. Tá bem visível, né? Sim. Ok. Aqui, esse documento eu já coloquei no Moodle, tá? Quem preferir, por conta da visualização, olhar no Moodle e acompanhar, eu também recomendo, se for o caso. Então, ele é um PDF, está lá no Moodle, coloquei ele agora. E qual que é a ideia da aula de hoje? Bom, a ideia da aula de hoje é que vocês comecem a planejar e a trabalhar no projeto final. Por conta de não termos o nosso laboratório, lembrando que hoje o IFG conta até com Proteus nos laboratórios, tá? Então, lembrando que a gente está sem um laboratório, a prática é opcional. Ah, professor, posso fazer prática? Claro que pode. Professor, tenho que fazer prática? Claro que não. Essa é a resposta, não tem que ficar mais batendo nessa tecla. Posso fazer sozinho? A resposta é não. Por quê? Porque você não vai trabalhar sozinho na engenharia. Então, o projeto final vai ser no mínimo, acho que duplas. Dá para fazer duplas, mas pode ser trios também. Depende do projeto que você resolver fazer. Se ele for mais complexo, você monta uma equipe maior. A ideia é essa. Para quê? Para não sobrecarregar. E aí, realmente, fazer em equipe. Lembrando que fazer em equipe é dividir tarefas, sim, mas não é ignorar a tarefa que ficou com o outro, senão você pode ficar sem aprender algo. Então, fazer em equipe é, com certeza, entender o todo, mas dividir tarefas. Ah, eu posso ser menos especialista em uma área do que em outra? Claro que sim, né? Então, um colega seu vai ser melhor em hardware, ele vai desenvolver a parte do hardware, você só tem que entender, né? E aqui eu vou colocar, então, os requisitos e as regras. Qual que é a ideia de colocar requisitos e regras? Esse trabalho, projeto final,
ele era subjetivo anos atrás. E aí, conversando com outros colegas professores, eu encontrei essa forma de fazer, totalmente objetiva, e eu não vou mais ser subjetivo. Ou seja, o objetivo aqui é qual? Avaliar o aprendizado. Como que eu avalio o aprendizado num projeto final? Avaliando o projeto final, se foi feito ou não foi feito o uso de conhecimentos necessários que foram dados na disciplina. Então, criei 20 requisitos para que os alunos consigam, né? Tá aqui os requisitos, na última página, na página 3 de 3, tá? Tá aqui os requisitos. E agora eu vou perguntar, tá legível aí? Não muito bem. Se puder ampliar, Hã? se puder ampliar um pouco mais, tá um pouco embaçado. Tô dando zoom. Melhor. Beleza, tá bom. beleza. Show de bola. Tinha perguntado antes, tá vendo? Mudou a fonte, fala. Então, vamos começar pelos objetivos. Né? Objetivo principal. A prática leva à perfeição. Por isso, um projeto prático. Lembrando que eu considero simulação prática. Por que eu considero simulação prática? Porque a simulação ela precede a realização da prática e evita desperdício, evita erros de projeto. Então, você simula, você pode simular hoje de diversas formas. Você pode, em termos de microcontroladores, você simula usando um compilador que interpreta e finge, ele finge que é o microcontrolador que você escolheu e ele faz as coisas como se você estivesse fazendo na própria prática. Qual que é a única diferença da simulação para a prática e que essa simulação não vai resolver e você vai precisar um dia fazer a prática para aceitar? Ruído. Tudo na prática, os componentes são reais, não são componentes ideais. E na simulação é muito comum os componentes serem ideais. Por quê? Porque o componente ideal é mais fácil de ser matematicamente desenvolvido num software. E simulação é software, ok? Nem mesmo um profissional como um piloto de avião ou um piloto de Fórmula 1 pega um Fórmula 1 sem antes passar pela simulação e ser aprovado na simulação. Então, a economia gerada por simuladores é muito grande. Tá bem legível aí ou ainda tem que aumentar? Tá bom, professor. Tá ótimo. Tá bom? Dá para aumentar Beleza. um pouco aí, ó. Pronto, aumentei tudo que dava. Ó. Não, tá tranquilo aí. Ok. Então, eu não vou ficar lendo, não. Isso aqui é um documento entregue. Estou apresentando, eu vou ficar ao longo da semana aí. A aula que vem ainda é sobre o tema. A aula que vem é sobre a definição de trabalho. Nós vamos conversar para eu aceitar os projetos. E a entrega do pré-projeto vai ficar para daqui 2 semanas. E o pré-projeto vai ter valor de nota. Então, vocês vão começar a escrever o pré-projeto essa semana. Semana que vem, vocês vão apresentar o que vocês estão fazendo para eu aceitar. Eu vou fazer o LED piscar a cada meio segundo. Pode, professor? Falar, não, isso é muito fácil. Isso aí é um pré-projeto de curso técnico. Tudo bem? Então, eu não vou aceitar. Qual que é o ideal? O ideal você está se formando em quê mesmo? Eu estou fazendo engenharia de controle e automação. Legal. O ideal é que você faça o controle e a automação de alguma coisa. Então seu projeto tem que propor um controle e uma automação, para que tenha correlação com o curso, correlação com os microprocessados que você vai usar. Outra pergunta comum. Professor, posso usar o XYZ processador? Eu gostei do Z80, que tem 500 instruções. Parece bom para o meu projeto, professor. Posso usar o Z80? Sim, pode. Ele ainda está à venda. Ele é velho, né? Mas ele não é obsoleto. Parece que eu peguei isso de um filme, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que eu não vou limitar vocês. Microprocessadores, sistema microprocessadores, são todos. A gente usa o 8051 e também o PIC como exemplos principais por conta de ter que escolher um e, didaticamente falando, eles são os mais
fáceis de entender a ideia. Se eu começasse estudando o ESP ele é dual core, ele é 16 bits. Poxa, a arquitetura dele é muito mais complexa, é muito mais difícil entender como que ele executa as tarefas, a ULA dele é muito mais complexa. Não tem sentido eu ensinar já por um avançado. Então, eu vou acabando ensinando. Agora, no uso do seu projeto, qual que é o principal ponto? Você aprendeu a ler datasheet, você aprendeu a estudar microprocessadores, definir qual que é as funcionalidades do seu microcontrolador, ou seja, eu preciso de um conversor AD, porque eu vou ler um sinal analógico e vou tomar uma decisão baseada no sinal analógico. Eu preciso de um conversor DA, porque eu vou acionar alguma coisa analogicamente falando, e eu tenho a informação digital para esse acionamento, eu vou usar um PWM, eu vou usar um módulo externo do microcontrolador, uma ponte H, eu vou usar algum outro acionamento, um transistor, um MOSFET, um MOC, um TRIAC, né? Um DIAC, enfim, vocês têm outras matérias que talvez vocês ainda não tenham avançado tanto quanto eu gostaria, e é por isso que na revisão desse curso, a gente pretende jogar sistemas microprocessados para o 5º período, e não deixá-lo no 3º mais, para vocês terem mais disciplinas de eletrônica e de acionamento, alguma coisa, uma noção maior, antes de chegar em microprocessador. Obviamente, alguns podem ficar chateados, eu queria já chegar pondo a mão na massa. Sim, você pode muito bem chegar, já pôr a mão na massa, como você faz com o Arduino, lembrando que o Arduino é um brinquedo feito para ensino médio, né? Então, as pessoas do ensino médio não precisam entender eletrônica para ler um conversor analógico digital, né? Por quê? Porque já tem uma biblioteca pronta em C, você só tem que digitar read analog e a mágica é feita. Tá, você está aprendendo? Tá, eu estou aprendendo Arduino. Legal. Existe algum produto comercial que você abre e está lá um Arduino? Não. Sempre tem uma placa que algum engenheiro projetou. Ah, tá. A pergunta é, você está aprendendo a fazer isso? Porque o controle de automação vai ser feito assim. Ah, não, mas eu quero usar algo pronto. Vou usar uma placa do ESP pronto. A placa do ESP, ela só é uma placa porque ela traz um microcontrolador SMD. Como é que eu vou plugar num outro projeto, ou seja, num protoboard, alguma coisa assim? Se não tiver um SMD, não dá para trabalhar assim. Então, eles inventaram essas placas. Inclusive, existe placa também para o ATtine 85, que é o Atmel, da Atmel também, ou seja, a forma de programar é parecida com o do Arduino, mas ele é tipo um microprocessador menor, ele tem só 8 perninhas, 2 delas são alimentação, ele só tem 3 pinos de I/O. Todas elas são possíveis de ser programadas como analógico. Então, ele tem vários canais de entrada analógica, é muito interessante, para resolver pequenos problemas. Então, você pode escolher esse, é bem fácil de aprender, e etc. Ele é RISC, ele é tranquilo, né? Não, mas eu quero o Atmega 328, pode usar o Arduino, né? Lembrando que sempre que você pega muita coisa pronta, provavelmente você não está aprendendo nada. E quando você faz tudo do zero, provavelmente você está aprendendo. O objetivo aqui é o aprendizado. O objetivo aqui não é você conseguir fazer. Conseguir fazer, tem muita gente aí com 12, 14 anos que comprou o Arduino que está conseguindo fazer coisas legais comparado com o que você anda fazendo. A pergunta é, eles estão entendendo o que estão fazendo? Ou eles estão só fazendo Ctrl+C, Ctrl+V? É isso que eu não quero aqui. Então, o objetivo é a prática. A prática de quem? De todos os componentes do grupo. E aí, vamos falar um pouco sobre o grupo. Quando eu falo sobre o grupo aqui, pessoal, vou baixar só mais um pouquinho. Não consigo. Aí, consegui. Assim ficou bom. O grupo aqui, eu gosto dessa frase. Não sei quem falou, tá? Se alguém souber aí, pode me ajudar, tá? Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. O que quer dizer isso? Quer dizer que você... Vou dar meu exemplo. Quando eu estava na faculdade, no primeiro período, eu fiz amizade com um rapaz que hoje ele é um dos meus melhores amigos, apesar da gente não se falar.
sabe quando você tem aquela pessoa que você pode contar com ela? Pois bem, esse é o cara. É um grande amigo meu. E esse cara, que formou engenharia comigo, ele ganhou um apelido de um professor no primeiro período. O apelido dele era The Flash. Por quê? Porque ele entendia tudo rápido, ele fazia tudo muito rápido, ele entregava tudo muito rápido, e ele estava querendo tirar dúvida de coisa do final do curso, e a gente estava no início do curso. Ou seja, do final da disciplina que estava sendo ministrada, né, conteúdo do final da disciplina, ele já tinha entendido a parte básica, e ele ficava fazendo pergunta na sala de aula da parte avançada, e o professor, se incomodando, acabou apelidando ele de The Flash. Ele foi chamado de The Flash durante toda a faculdade. Por quê? Porque nós conhecemos ele já como The Flash, apelidado pelo professor. Ele não se incomodava, então não era problema, não era bullying. Na verdade, parecia um elogio. O The Flash e eu fizemos um grupo, que era para fazer grupo de 2 pessoas, e entregamos um projeto final. O The Flash tirou 10 e eu tirei 6. Por que 6? Porque 6... Na verdade, 6 era muito ruim, porque lá a aprovação era 7. E aí eu não gostei. E aí eu fui lá reclamar com o professor. Aí eu ouvi essa, só que ele não falou isso antes, eu estou falando antes. Ele falou isso aí para mim, de alguma forma ele falou isso aí, ó. Uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Só que ele foi injusto, porque ele estava enganado do quão fraco era o meu elo. Ele simplesmente julgou e falou, não, você se associou com o The Flash que fez esse trabalho, você não fez nada. Aí eu falei, não, muito pelo contrário. Nós fizemos juntos, sentei junto com ele e fizemos totalmente juntos. A ideia do projeto foi dele, mas a gente fez junto. Aí ele falou, prova para mim. Aí ele começou a fazer pergunta do projeto e eu matei todas as perguntas. Como ele não aceitou ele estar errado, eu fiquei com 8 e eu me contentei com 8. Mas o The Flash ficou com 10 e eu fiquei com 8. Então eu sugiro que você não se junte com alguém, como o The Flash fez comigo, muito inferior. Porque prejudica o aprendizado da pessoa que está lá embaixo, no inferior. Por quê? Porque quem sabe vai fazer correndo, vai fazer melhor, vai fazer bonito, vai fazer sozinho. E a ideia é grupo. E se eu fizer isso? Se você fizer isso, eu posso avaliar pela dificuldade, pela forma que a pessoa aprendeu, o mais fraco. É isso que eu faço na hora da apresentação final. Você vai apresentar um projeto, eu vou avaliar quem sabe menos do projeto. Essa corrente arrebenta primeiro, então a nota é essa, para todo mundo. Essa é a ideia do elo fraco aqui. Então, só que diferente do que o meu professor fez, todo mundo vai pagar a penitência do componente, do integrante do grupo mais fraco. Por quê? Porque se vocês estão trabalhando em grupo, é importante que vocês se comuniquem e ensinem um ao outro. É estudo em grupo. Então, se você sabe mais que o outro, é bom que você ensina. Porque se eu perguntar algo para o grupo, eu não vou perguntar para o elo forte, eu vou perguntar para o elo fraco. Já estou avisando. A gente vai conversando, a gente vai identificando, e eu vou perguntar para o elo fraco. Então, pessoas com mais dificuldade vão fazer projetos mais simples, e vão entender tudo, e vão responder todas as perguntas, vão poder tirar boas notas. Pessoas de dificuldades muito diferentes, muito divergentes, vão acabar tendo dificuldade de entender o que o outro fez, que foi muito avançado, e aí quando eu perguntar e ele não responder, o grupo não respondeu. É isso que eu tenho que deixar bem claro. Obviamente, com a pandemia, ficou mais difícil essa avaliação, mas está aí as regras e tem aí a nota aí com relação a como vai ficar, tá? Cronograma. Deixa eu ver se cronograma. Como que funciona o cronograma? Quando você faz um pré-projeto e você quer o pré-projeto aprovado em uma empresa, você tem que especificar o material que você vai usar, quanto que vai ser investido, quais pessoas que vão trabalhar no projeto, o que vai ser feito, a relevância, o motivo, por que vão comprar e etc e tal, para ver se tem retorno e os investidores coloquem dinheiro no projeto. E uma coisa muito importante é um calendário. Quando você vai me entregar? Não sei. Não sei? E também não sei se eu vou pôr dinheiro nesse projeto. É assim que funciona. Então, um cronograma do projeto, você vai ter que trabalhar aí até a entrega do projeto no final do semestre. Poxa, mas eu queria fazer um robô e tal, e não dá tempo, professor. Então, não faça o robô. Então, faça algo mais parecido com acender LEDs e contar, né? Não tem problema.
Ah, vou fazer um contador, professor? Sim, um contador de quantos carros entram num estacionamento. Hoje, com a pandemia, tem um limite. Você fecha, cancela, não pode mais, e etc. Já é uma automação. Então, você tem que fazer algo que seja útil, que seja proposto. Você vai ter que vender esse algo para mim. Como se eu fosse um investidor anjo e quisesse comprar a sua ideia. Você vai pensar nisso essa semana que vem, a gente vai voltar a conversar e você vai tentar vender a ideia para mim. Cada grupo formado na semana que vem vai apresentar a ideia. Aceitando a ideia, tem mais uma semana para escrever o pré-projeto. Não aceitando a ideia até a semana que vem, vocês vão ter uma semana para encontrar uma ideia que atenda aos requisitos, mas não vai poder mais discutir comigo se ela é relevante ou não. E a nota envolve também a relevância do projeto, tá bom? Perguntas até aqui? É interessante, né? Essa parte aqui de data para apresentação do projeto, ela não vai ter mais, tá? Por quê? Porque vai ser só uma data, a última aula. Tá lá no nosso plano de ensino e a entrega ela vai ser gravada. Então, qual que é a grande vantagem disso? Todo o drama que eu fiz aqui do elo mais fraco, você pode ignorar, você pode contratar um engenheiro, ele faz o seu projeto e te orienta a fazer a gravação do vídeo, né? Ah, professor, o senhor está sendo antiético. Não, antiético é quem pensou em fazer isso. Eu só estou dizendo que, da forma que nós estamos avaliando hoje com a pandemia, né, não tem como... Foi reduzido o número de horas de aulas em sala, ou seja, síncrono. Eu não posso ficar toda a aula síncrona vendo a apresentação de aluno de pré-projeto, ainda mais que aumentou o número de aluno na turma. Nós estamos com uma turma de 40 alunos. Então, eu não tenho como. É impossível, né, nessas horas que nós temos, a gente conseguir encontrar uma maneira de acertar isso daí. Moral da história. A entrega vai ser um vídeo gravado e eu não vou conseguir avaliar o elo mais fraco, mas eu vou avaliar o vídeo e o vídeo vai ter uma nota única. Obviamente, se a pessoa mais fraca no vídeo tiver dificuldades de apresentar, mostrar que não está entendendo, está lendo, está com dificuldade, não dominou o assunto, a nota cai, né? Então, vamos lá. O projeto final, então, ele deverá conter né, na prática, alguns dos requisitos. Quais são os requisitos? Número 1. Você vai ter que fazer uma gravação de memória não volátil. O que é uma gravação de memória não volátil? O seu programa, o seu código, o seu software, o seu firmware vai gravar uma memória não volátil. Professor, quando eu programo, eu uso aqui o gravador ou uso o simulador e o simulador ele finge que gravou a memória de programa na memória flash. Conta? Não. É você gravando uma memória não volátil. O que é você gravando uma memória volátil? O seu código. Como que isso é possível, professor? Muito simples. Vamos supor que o seu projeto precise de guardar dados, como, por exemplo, a identificação, uma identificação única. Ele precisa guardar dados para usar no futuro. E esse dado, ele pode ser alterado pelo usuário. Por exemplo, uma senha. Quando eu tirar da tomada, ele não pode perder a senha. Ok? Ele guardou a senha. Então, ele vai guardar numa memória não volátil. Você tem que ter feito uma forma de gravar numa memória não volátil. Essa memória não volátil pode ser um HD? Pode. Essa memória não volátil pode ser um cartão de memória? Pode. Essa memória de volátil pode ser a flash? Pode. Pode ser uma E2 Prom? Pode. São várias memórias não voláteis. Você vai estudar qual que você consegue gravar na sua simulação. Ah, professor, mas eu não consigo simular, porque o simulador não tem memória não volátil. Paciência. Você perdeu esse requisito. Você não conseguiu simular. Ah, mas não é justo, professor. Infelizmente, faz parte do aprendizado a memória não volátil. Mas o senhor está aceitando a entrega só com simulador, eu não preciso fazer na prática de fato. Sim, estou aceitando. Mas perder esse requisito, 1 em 20, é que você só vai tirar 95. 95 é uma boa nota. Para com isso. Não seja dramático. Ah, e se eu quisesse essa nota? Então, você teria que propor um projeto e propor uma prática. Você vai comprar um microcontrolador, comprar a memória e fazer acontecer. Simples assim. Ah, então 100% só vai ter quem fizer a prática. Exatamente. Nas aulas presenciais, pessoal, apesar da gente ter o laboratório e tudo,
é normal o aluno investir nos equipamentos, ou seja, no microcontrolador e etc. e tal. É normal o aluno investir no gravador. Então, não é drama que você tem que investir no curso de engenharia. Ora comprando livro, ora comprando material. Todo mundo deveria, no curso de graduação, montar o seu próprio laboratório para trabalhos. Senão não aprende, senão não tem prática. Tá? Leitura de uma memória não volátil. Essa é fácil. Vamos supor que você gravou um ID inicial, uma senha inicial, você deixa gravada lá para reset do equipamento. Quando ele resetar, a senha é admin, usuário admin, senha admin. Pronto, ele resetou e você está lendo uma memória não volátil. Veja, é você lendo, não é o microcontrolador lendo. Quando o microcontrolador executa um código, óbvio que o microcontrolador está lendo a memória não volátil. Você tem que fazer um código para ler a memória não volátil. Professor, isso é muito difícil. Não. Pode até ser trabalhoso e você ainda não sabe. Mas difícil não é. Você só tem que saber como que faz. E a gente vai ter aulas mostrando como que faz até lá. Você só tem que acreditar que você vai aprender. O nome disso é Just in Time na educação. Ou seja, na medida que você precisa gravar uma memória não volátil, você vai aprender a gravar uma memória não volátil na teoria. Você não vai ficar aprendendo primeiro para depois ir para a prática. Nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo a partir daqui 2 semanas. Nós vamos começar a fazer essas coisas, todos esses itens, nós vamos fazer em sala de aula de alguma forma ou de outra. Se a gente não fizer na simulação, a gente vai ter a teoria de como que faz na prática, porque para nós não fazermos na simulação somente quando não tiver jeito. Por exemplo, né, eu não conheço um simulador, talvez o PIC-Sim, o PIC-Sim Lab, que é o simulador do PIC, permita fazer essa gravação aqui. Eu não sei porque eu não usei ele ainda. Então, gravação de uma memória volátil. Essa é fácil, porque é a RAM, registradores. Então, todo mundo... Esses 2 requisitos aqui, né? Esses aqui é básico. Não consegue fazer nada sem isso. Então, isso aqui, né? Você vai dar um check bem fácil. Esse aqui vai depender de você. Você vai ter um diferencial, o seu projeto vai fazer isso. Olha aqui, explicação e utilização. Tem gente que só utiliza e não explica no vídeo. Não explicou, perdeu metade desse requisito. E eu posso ser até rigoroso. Você nem explicou. Eu não percebi que você usou. Entendeu? De um pino de I/O. I/O é input, output, né? Entrada de dados. Foco aqui na entrada de dados. Tudo bem? Pergunta? Tem também a utilização e explicação de um pino de I/O para a saída de dados. Muito fácil, basta você... Lembrando que aqui é digital e tem a analógica. Também muito fácil. Não, aqui já é um pouco mais complicado, porque é conversor AD e DA. Mas a pergunta é, você vai conseguir utilizar e explicar? Se você utilizou e explicou, ótimo, você atingiu esse requisito. Utilizar é o projeto usar uma entrada analógica e uma saída analógica. Explicar é explicar no vídeo como foi possível utilizar essa entrada e essa saída analógica no seu projeto. Ok? Como foi feito. Utilização e explicação de pelo menos uma das interrupções. E aqui o bicho pega, tá? Interrupção, inclusive no artigo que eu coloquei para vocês lá, de por que assembler, as interrupções elas podem ser feitas em C, mas o entendimento, a parte da explicação dela, é mais para assembler. O assembler é a única forma de explicar a interrupção. Então, o entendimento de como funciona uma interrupção de um microprocessador vai ser cobrado. Ah, professor, eu achei muito complexo, não vou querer usar assembler para nada. Tudo bem? Muito provavelmente você está dando um X para essa aqui. A questão é, você quer ou não aprender isso? Se você vai aprender isso, você vai ter que fazer uma utilização, uma explicação prática de como foi feita a utilização da interrupção. Qual interrupção eu posso usar, professor? Pode ser a INT, ou seja, uma interrupção interna, num pino, ela normalmente é digital. Quando muda de estado, ela gera interrupção. Pode ser de timer, normalmente é contagem de tempo. Então, se você precisa de algum tipo de relógio ou esperar um tempo para fazer algum controle,
depois de algum sinal ter dado, ou seja, apertei o botão, eu quero que você dispare um controle daqui 10 minutos. Vai programar num timer, ok? Pode ser também uma interrupção de comunicação USART, né? Universal Serial Asynchronous Receiver Transmitter. O USART, ele é a comunicação serial, ou seja, Bluetooth vai usar porta serial RS-232, RS-485, RS-422, TCP/IP com um conversor TCP para serial vai usar. SPI conta como interrupção? Não, SPI não é interrupção. Professor, o senhor está falando grego para mim. Tudo foi grego. Não se preocupe, a aula está sendo gravada, vai ficar disponibilizada. Quando você aprender o vocabulário do grego, você assiste de novo, tá bom? Explicação. Se o microcontrolador é RISC ou CISC. Você escolheu um projeto, você definiu o microcontrolador. Eu preciso que você explique para mim se ele é RISC ou CISC. Como que você sabe que ele é RISC ou CISC? Onde você viu? Só explique para mim. Ele é CISC, por quê? E também explique o que é RISC e CISC, para mostrar que você sabe que o microprocessador que você usou, ou o microcontrolador, ele é RISC ou CISC. Isso aqui tem que estar no vídeo, gravado, tá? Cálculo e explicação do ciclo de máquina do processador utilizado. Cálculo e explicação do ciclo de máquina. Por que eu preciso entender o ciclo de máquina? Faz parte da ementa. E o que o ciclo de máquina me traz? Ele te traz a possibilidade de você fazer um delay cravado, ou seja, esperar 500 milissegundos de fato, e não algo perto disso. Entendeu? Acertar o tempo. Um relógio que atrasa não adianta. Então, se um relógio que atrasa não adianta, eu preciso do ciclo de máquina para o relógio ser com precisão. Explicação do mapeamento de memória interna do processador que você utilizou. Principalmente, né, os registradores. Eu escolhi o Z80. Ótimo. Como que funciona a memória do Z80? Explica como que é o mapeamento. O que é mapeamento, professor? Mapeamento é simplesmente o endereçamento. Como que eu acesso cada registrador, como funciona a parte de endereço. Para eu entender que você consegue ler e escrever em um determinado registrador ou em uma determinada posição da memória RAM interna. Memória interna, tá aqui, ó, interna. Envio de dados por um duto paralelo. Duto aqui eu trouxe do português de Portugal, né? Eu gosto muito do português de Portugal. Então, duto é sinônimo de barramento. No Brasil não se usa muito duto, usa-se mais barramento. Eu coloquei aqui duto só para ficar menor mesmo. Envio de dados por um duto ou barramento paralelo. O que é enviar dados pela porta paralela? É fazer uma transmissão de 1 byte, por algum motivo. Não vai fazer uma transmissão de 1 byte para conseguir o requisito. O seu projeto tem que envolver a necessidade de transmitir 1 byte pela porta paralela. Professor, meu projeto não usa porta paralela. Ninguém mais usa porta paralela, professor. Não tem problema. Você está aprendendo. E se você falar que não vai usar a porta paralela, você está abandonando um ponto do seu trabalho só. Você vai ficar com 9. Mas, professor, eu já abandonei outros pontos, não tem problema. Você sabe onde você quer chegar. Né? Você não vai ser um aluno nota 10 porque você não aprendeu tudo. Simples assim. Para ser aluno nota 10, tem que aprender tudo e mostrar que aprendeu no projeto final. Envio de dados por um duto serial. Duto serial, recebimento de dados. Esse aqui não tem jeito de não fazer, porque isso aqui é moda, né? Vou até escrever aqui, ó, é moda. Tudo é serial hoje. Então, se é moda, você vai fazer comunicação serial. Por que você não vai fazer? Professor, eu posso fazer comunicação SPI agora? Agora pode. Legal. Estava querendo fazer SPI. Ótimo. Beleza, agora pode. Então, você vai fazer comunicação serial com algum outro dispositivo periférico ou outro microcontrolador. Você pode pôr um outro microcontrolador escravo ou não do outro lado. Utilização e explicação de pelo menos uma, pode ser mais. IHM. IHM, pessoal, se você pesquisar na internet, que é a interface homem-máquina, o IHM, ele é... Normalmente, quando você fala IHM, você encontra um equipamento já pronto, e que é considerado um IHM na parte de instrumentação. Só que interface homem-máquina é tudo, não é aquele equipamento. Por exemplo, um mouse é uma interface homem-máquina de entrada.
Você usa o mouse para se comunicar com o seu PC. Monitor é a interface homem-máquina de saída. Display de 7 segmentos. Interface homem-máquina de saída. Então, se você tiver um display e um teclado, automaticamente você tem uma interface homem-máquina, porque o homem que vai ter que usar aquela interface ou para ler ou para escrever informação para o seu microcontrolador. Então, isso aqui é básico. Isso aqui é outro que a gente faz assim, ó, tem que fazer. Check. Você não vai fazer quase nada sem uma interface homem-máquina. Um LED piscando para sinalizar que deu problema é uma interface homem-máquina de saída? Infelizmente é. Você vai se limitar a isso, né? O meu projeto eu vou pôr um LED, então. Ele vai ficar vermelho quando der errado e vai ficar azul ou verde quando der certo. Legal. Nossa, né? Nós vamos ver isso já na primeira aula. É muito básico. Mas se você acha que é isso que tem que fazer no seu projeto final, tenha orgulho dele, né? Implementar um RTC. Um RTC é Real Time Clock, ou relógio de tempo integral. Tempo real, desculpa. O que é um Real Time Clock? Um Real Time Clock, pessoal, não é usar o clock do processador, porque o cristal do processador, ou oscilador do processador, de 11 MHz, de 12 MHz, ele não é 12 MHz cravado. Cada cristal feito tem a sua frequência. Ele é só nominal e ele varia muito. Você nunca vai ter um relógio de precisão, um relógio de tempo real, baseado nesse cristal. Então, qual foi a solução que todo mundo usa? Inclusive o relógio da BIOS do seu PC usa. A solução é pegar um cristal de 32 kHz, uma frequência bem mais baixa. Afinal de contas, para contar segundo, não precisa de uma frequência alta. Então, você pega um cristal feito com mais capricho e com menor frequência e que varie menos na fabricação. Ela é mais precisa. O cristal é preciso. Aí você usa esse cristal e monta um circuito eletrônico de real-time clock. Esse aqui é um outro que você vai decidir se você vai fazer ou não, porque é mais complexo. Você vai usar interrupção. Se você decidir esse aqui, automaticamente você já tem uma interrupção. E você pode fazer um contador de tempo, que é um periférico, e depois o periférico vai informar o tempo para o microcontrolador através de uma interrupção. Tudo bem? E o básico de tudo, que eu já falei desde o início, ele tem que ser uma proposta para controlar ou automatizar algo real, algo que você vai vender para o investidor. Ou seja, você pode pensar aqui já num produto para você botar no mercado a partir da sua garagem. Colegas da faculdade meu fizeram isso. Eles criaram um relógio de ponto, por exemplo, um relógio de ponto na faculdade. Criaram isso. 2 colegas. Eles criaram lá no 6º período um relógio de ponto, criaram uma marca. Quando eu me formei, eu fui trabalhar na Henry, que também fazia relógio de ponto. Ou seja, a Henry era concorrente do meu colega. E eu fui e visitei a empresa do meu colega. A empresa do meu colega teve um investimento e uma parte financeira muito menor de investimento, porque começou na garagem da casa dele. Ele tinha 2 sócios, né, que eram os engenheiros, e 2 técnicos que faziam a montagem dos equipamentos na linha de produção e uma secretária. E eles estavam vivendo muito bem, obrigado. Inclusive, eles ganhavam mais do que eu como funcionário da Henry. Eu achei interessante. Eles não tinham uma grande estrutura, faziam um escritóriozinho bem simples e as coisas aconteciam. Começa assim. Então, por que não, já agora, no 3º período, não pensar em empreender? O objetivo aqui de ser engenheiro é resolver problemas. Quem resolve problemas está empreendendo. Por que não? Então, cada requisito desse aí tem o mesmo peso, ou seja, é 1/20 em termos de percentual, né? E não basta implementar no projeto final o requisito. É preciso que o aluno escolhido pelo professor, essa parte aqui que eu falei lá do elo mais fraco, essa nota 2 aqui, ó, infelizmente, com a pandemia, você descarta. Eu não vou fazer indagações, porque vai ser um vídeo gravado, entregue até uma data de prazo, não tem como. Quanto tempo esse vídeo? O ideal é que não passe de 15 minutos, mas se o seu projeto for complexo, eu não vou te baixar nota porque você fez um vídeo de 30 minutos. Eu vou ficar as minhas férias corrigindo? Não, eu vou tentar corrigir na última semana de aula. Então,
Se fizer muitos vídeos, e por isso que eu aceito também trabalho individual. Tem uma turma muito grande, muitos vídeos, eu não atenderia o prazo de entrega de nota, né? Então tá aí. Alguém quer participar? Nós chegamos no final, ó, 3/3. Alguém quer comentar, participar? Sugerir mudança, né? Que isso aqui não é uma ditadura. Professor, pode usar microcontrolador em CLP como escravo-mestre? Claro. Tudo que é microprocessado pode ser parte do seu projeto. Eu vou querer, no trabalho, você vai entregar um trabalho. Você vai fazer um vídeo e um relatório. O relatório, ele vai ter a parte do pré-projeto, a parte de... como é que se fala? De referências, o que você estudou, como que você estudou. A conclusão pode variar, e eu gosto daquela conclusão individual. Ali a nota pode variar um pouquinho em cada elemento do grupo por conta da conclusão, né? Principalmente se você errar no português na conclusão. Cada um escreve a sua conclusão. E segundo, na conclusão, você tem que colocar lá o seu entendimento do projeto, que é pessoal. Isso é meio que uma opinião, eu não avalio isso, ok? O que eu avalio? Aquelas conclusões do tipo assim, como previsto, os resultados foram alcançados. O projeto foi um sucesso e valeu para a minha aprendizado. Eu não quero isso, né? Eu quero algo realmente com valor pessoal, né? Saia do quadradinho aí, eu quero algo assim, cite os pontos, por que foi relevante? Foi relevante? Por quê? Eu quero ouvir a relevância. Foi relevante. Na hora de fazer a gravação da memória não volátil, achei muito interessante isso. Ou seja, os pontos mais importantes você põe na conclusão, né? E no final, apêndice, porque foi feito por vocês, anexo foi feito por terceiros, né? Anexo, uma biblioteca pronta que você usou. Apêndice, a sua biblioteca. Então, o apêndice eu quero código-fonte, né? É um firmware, é um projeto com firmware. É microprocessado, tem que ter firmware. No mínimo, firmware. Tem software também, professor. Eu fiz um software do PC comunicar com o firmware. Perfeito. Ainda bem. Está interligando disciplinas. Eu vou querer 2 apêndices. O apêndice do firmware, o apêndice do software. E lá, eu quero bem apresentado, porque eu tenho que ler um código-fonte. Então, não vem com aquelas porcarias aí, Ctrl+C, Ctrl+V no Word não formatado, ou fazer print screen do seu IDE. Ache uma solução, e eu já dei essa solução no LaTeX, no nosso relatório técnico. Ache uma solução para apresentar relatório. Você vai fazer um TCC um dia, né? Você não vai entregar isso no seu TCC, né? Pelo amor de Deus. Professor, no caso, tipo assim, vários requisitos. Então, no caso, eu acho que vai ficar um projeto grande. Eu poderia publicar o código no GitHub e te mandar o link, assim, ou não? Não. Você vai fazer isso, que é até interessante, principalmente se for open source para você. Vamos supor que você esteja querendo empreender e não queira pôr lá, entendeu? Eu quero que você coloque no relatório. Ou seja, vai ser avaliado você entregar um relatório, e nesse relatório, na parte da conclusão, vai ter o vídeo também, um link para o vídeo, aí sim você publica no YouTube, entendeu? Externo, porque é o único jeito de eu acessar o vídeo é externo. Mas eu estou avaliando também se você está ficando pronto para escrever seu TCC. TCC de controle e automação, o código-fonte tem que estar anexo. Ou melhor, tem que estar no apêndice. Entendeu a ideia? Então, nós vamos treinar para isso já. Cada vez que você fizer um trabalho, coloca lá. Pessoal, está pronto. É só clicar lá no meu relatório técnico, que está lá no compartilhado, e alterar o arquivo que está lá em Python, muda para C, ele aceita MATLAB, ele aceita todas as linguagens, está lá na biblioteca do LaTeX, se você vê. E ele quebra a página, ele mantém a formatação, ele deixa bonito. Existe a IDE MCU 8051, para quem ainda não conheceu, não instalou. Essa IDE, quando você faz o código lá, seja em C, seja em Assembly, você tem lá exportar para LaTeX. Aí você salva um arquivo com aquele código e dá um input no código lá, ele fica bonito, colorido. A vantagem do IDE é que ele exporta colorido, ele não fica só preto e branco, né? Preto e branco que eu falo, ele dá destaque, né? Ele fica cinza escuro ou cinza claro, mas o do MCU ele deixa colorido, ele deixa do jeito que a IDE deixa. Fica bem bonito. Igualzinho a IDE do MCU ele deixa. E em LaTeX eu posso selecionar o código
ou parte do código, fazer Ctrl-C, Ctrl-V, não é uma imagem, não é uma coisa mal feita. Não tenham medo de usar ferramentas novas, tá? Para incrementar o seu projeto. E aí, sim, são 20 requisitos. Eu não concordo, Natan, que é longo ou complexo, porque se você observar bem os requisitos, muitos são interligados. Esse, que puxa aquele, entendeu? A interrupção, se você fizer o RTC, você vai ter interrupção, então já puxa lá em cima, e etc e tal. Se você vai ter RTC, você já tem interface máquina, afinal de contas, você vai mostrar o resultado de um relógio. Não tem sentido eu fazer um relógio e não mostrar a hora, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra. E tudo Não, eu isso. entendi. Assim, no caso que eu falo ficar grande, seria na questão, tipo, de organização de pasta, saca? Porque, por exemplo, se eu fosse fazer esse projeto, eu iria fazer a parte de leitura de uma memória volátil em um arquivo, a parte de memória não volátil em outro arquivo, saca? Só isso que eu tô falando, mas dá para colocar tudo em anexo também. Dá para fazer de boa. Você vai fazer apêndice, biblioteca X, apêndice, biblioteca Y, entendeu? Saquei, eu entendi. Fica até melhor, porque você pode fazer por página. Se você fizer menor, com menos linha, não serão várias páginas de código assim de um todo. Quanto mais modular você fizer, é o melhor jeito de desenvolver projetos, tá? Tem um pessoal aí da parte de programação que fala que se o seu arquivo texto não cabe no seu monitor, você já devia ter colocado numa biblioteca a função à parte. Ou seja, você cria uma função, vamos supor que você programa orientado à função, então são funções. Se você programa orientado a objetos, são classes. Então você vai fazer a classe A ficou no arquivo A.x. Não sei se é .py, ou se é .c, ou se é .asm. Tudo depende do que você vai programar e como você vai programar. A classe B, né, vai ficar no arquivo B.ux. E aí você tem as bibliotecas. E depois o programa principal no main.c.asm.p. Ok? Saquei, entendi. Tranquilo. Isso aqui, pessoal, parece muito complexo hoje. Vocês ainda estão se sentindo cruz e etc. E é por isso também que a gente vai mudar. Eu estou com essa vontade de mudar essa disciplina lá para o 5º período, tá? E trazer eletrônica para um período ou 2 antes, para vocês chegarem mais confiantes. Mas não se preocupe, tudo isso que vocês estão vendo assim, nossa, esses requisitos, se você olhar o plano de ensino, nós vamos fazer juntos em sala de aula. Só que nós vamos fazer com o microcontrolador que eu escolhi. Você pode trocar o microcontrolador, mas eu vou mostrar como que é um datasheet, como que lê o datasheet. Então, independente do microcontrolador que você escolher, a única coisa que você tem que saber mesmo é ler em inglês. Se você não sabe ler em inglês, use um bom tradutor. O Google Tradutor pode ser que resolva para você, tá bom? Mais alguma questão? Essa parte do vídeo aí, todo mundo tem que participar do vídeo ou só uma pessoa fala aí 15 minutos? Não, vocês vão ter que se organizar, né? O projeto vai ser em dupla, legal. Então, metade do vídeo um falando, a outra metade do outro falando, e se possível eles falando de todos os assuntos, ou seja, um começa, o outro entra. Você vai fazer tipo uma reunião no meeting com ele, gravada, ok? Você vai fazer um meeting gravado com essa pessoa e apresentando. E aí vocês vão combinar o roteiro, vocês vão dar uma aula sobre o seu projeto. Ou, qual que é o principal objetivo? Eu vou tentar, no vídeo, descobrir se vocês fizeram, compraram ou não um projeto pronto. Eu só estou querendo pegar ladrão, né? A gente tem essa mania, né? A polícia tem que pegar ladrão, o professor tem que pegar bandido. Então, o bandido que está querendo roubar um diploma, a gente tem que tentar pegar aqui, né? Porque isso pode ser perigoso lá na frente. Então, é só esse o objetivo. Ok? Não é de sacanear nem nada. Então, como que seria? O ideal é que cada um falasse metade do tempo e de todos os assuntos. Então, um começa o assunto, o outro termina, depois ele começa o outro e o outro termina, vai intercalando, tentando fazer uma interação legal aí. Lembrando que os assuntos são esses 20 itens aqui, tá bom? Mais alguma pergunta interessante assim? Pode ser uma pergunta menos interessante. Eu sei, pegar bandido aí é muito subjetivo aí. Não, mas é assim, veja só. Você gravou um vídeo, você falou de pino de I/O, teu colega não falou, eu vou ficar com isso aqui, ó. Entendeu? Você acha subjetivo isso?
Entendeu? Vocês têm que falar meio que junto. Você explica de um jeito, com uma frase, e ele explica do jeito dele. Pronto. E tentar fazer essas explicações aí. Não é muito complexo, né? Principalmente aqui pino de I/O, né? Isso aqui é bem simples, né? É tipo assim, você entra falando, então, nós usamos o pino 3 do microcontrolador para uma saída do LED. E aí outra pessoa fala, e nessa saída a programação foi assim, assim, assim. Entendeu? Os dois estão participando. E do pino. Tudo bem? Beleza. Não me parece difícil, né? Tudo bem que pode ser. Não, professor, estranho. difícil é. Difícil é, nós não vimos nada disso aí. Isso aí é difícil, não é fácil, não. Não. O que é A difícil? gente não viu nada, a gente nunca fez isso aí, pra falar a verdade. Ai. Ó, eu tenho uma coisa para falar no seu tom. É claro que você nunca fez isso aqui, você está tendo aula agora. Você abriu o plano de ensino? O pino de I/O está lá. Entendeu? Nós vamos ver. Você não viu hoje, né? Você vai fazer um pré-projeto pela primeira vez. Claro que você está estranhando e achando complexo, mas a palavra difícil não está relacionada com não saber. Difícil é uma coisa, não sei é outra, entendeu? Quando eu ensinar, vai ficar fácil, porque você não sabe. Agora, você não pode falar difícil, o termo é um outro termo qualquer, eu desconheço, mas não é difícil. Eu não sei fazer, eu não tenho ideia de como começar. Legal, é difícil? Não. Difícil é o quê? Difícil talvez seja, né, genética de clonagem humana. Talvez seja difícil. Eu desconheço, mas eu nem sei se é difícil. Talvez para um biólogo que esteja estudando essa parte aí, não sei nem se é biólogo, o que é, esse cientista, para ele, parece ser trivial. Não é complicado, depois que você estuda. Então, óbvio, tem um estudo e tem um cronograma. O projeto vai ser entregue só na última semana de aula. E tudo na última semana de aula, desses 20 itens, a ideia é que não seja nenhum desses itens é difícil. O mais complexo desses itens pode ser só o RTC aqui, ó, porque envolve um hardware de fora. Todo o resto dá para fazer lendo um datasheet. Levanta a mão quem já leu um datasheet de microprocessador aí. Só por curiosidade, assim, só pegou para dar uma olhada, assim, uma folhada nele. Olha lá, o Natan. Natan, quando você leu o datasheet, você, obviamente, você deve ter traduzido ou entendido o inglês, não sei. Você teve dificuldade de entender como que funciona um pino de I/O, por exemplo? Não, foi tranquilo. Pois é. Agora, claro, se você não for estudar, isso aqui tudo é impossível. Aí eu incremento isso aí, ó. Isso aqui é impossível para quem não estuda. Então, se você não está com a intenção de estudar, sinto muito, é uma recomendação minha, pode parar agora, desista aí. Muda o curso, vai fazer outra coisa. Né? Isso aqui é controle e automação. Microcontrolador não pode ser difícil, porque todo controle e automação é feito com microcontrolador e microprocessador. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tá. Então, nas próximas aulas, nós vamos sanar os problemas aí de entendimento de cada item desse aqui, com um exemplo prático na simulação de tudo que é possível. Lembrando que na próxima aula, você só vai fazer um projeto. Como que eu faço a ideia de um pré-projeto, professor? Você vai procurar na internet aí, layout de pré-projeto, vai ter que ter justificativa, motivação, aquelas coisas oradas todas lá. Inclusive, você vai ter que fazer isso para o seu TCC, tá? Então, já é um treinamento para o TCC. E escrever a proposta do objetivo específico e o objetivo geral. Os objetivos específicos são, você vai fazer um controle do quê? Põe lá. Exemplo, né? Vou fazer automação da iluminação de uma casa. Tem gente que fez isso em projetos anteriores usando maquete, substituindo lâmpadas que hoje são também de LED por LEDzinhos, né? E fizeram também a automação de uma porta, do portão eletrônico, por exemplo. Então, eles fizeram essa automação, fizeram uma maquetezinha de isopor ou papelão, não lembro, e botaram os LEDs lá, fizeram tudo bonitinho, e com o smartphone comunicava via Bluetooth e fazia as coisas acontecerem. Qual o problema? Serve? Serve. Então, aí você vai pular. Objetivo específico, controlar a iluminação, abrir e fechar a porta. Só tinham esses dois controles, tá bom? Como que eles usaram para abrir e fechar a porta? Eles pegaram um drive de disquete velho e controlaram
mandando ele abrir e fechar. É um controle digital, não é um controle analógico, porque o drive ele já tem o controle interno do motor. Eles só tiveram que dar o comando, abra e fecha o compartimento de onde fica o CD, né? CD-ROM. Hoje em dia você não vai encontrar isso aí, só em lixo mesmo, né? Enfim, o aluno pode fazer o que quiser. E depois, para sair da maquete para fazer na sua casa, se você quiser, já pode fazer direto na sua casa, as suas lâmpadas. Por que não? Né? Mas aí é muito sofisticado ou muito dinheiro. Sei lá. Se você quer automatizar a sua casa, será que seu pai não investiria? Entendeu? Ô pai, tenho um projeto lá, você quer investir, eu vou precisar de um sensor assim, de um acionador assado. E aí é só pesquisar na internet e começar a fazer. Obviamente, se você ficar limitado ao simulador e fazendo nada, no teu currículo vai ter essa informação. Se você começar a fazer automação, no teu currículo vai ter essa informação. Quando você conversar com um empregador ou com um investidor, ele vai perceber que você sabe fazer e não fica na teoria. Então, é uma grande oportunidade aqui. E aqui nós vamos separar os alunos que vão ser grandes engenheiros dos alunos que vão ser tecnicões lá na frente, né? Principalmente porque essa disciplina, erradamente, ela não é requisito para nenhuma outra. Tem alguns de vocês aí que está se formando e está fazendo agora. Está errado. Está errado. Né? Você tinha que estar usando essa disciplina aqui em várias outras disciplinas. Inclusive usou, só que não precisou do requisito. Por quê? Porque alguém escreveu errado. Não esqueceram de ligar uma linha lá, assim, requisito. Pronto. E estragou todo o curso. Ok? Mais alguma pergunta? Não fiquem com medo. Vocês são muito melhores do que vocês pensam. Basta começar a estudar. Ok? Então, não tendo mais perguntas, vou deixar a aula gravada até aqui. Agradeço a participação de todos aí. Um abraço, até a semana que vem, com Deus. Quem tiver dúvida, fica mais um pouco que eu vou sanar dúvidas sem gravação.